Olá pessoal, Rogério Lopes, direto para o canal RR na Lata. E se no final desse vídeo ele fizer sentido para você, curta, compartilhe, clique no sininho, se inscreva no nosso canal para que a gente possa compartilhar mais conteúdo com vocês. Hoje eu gostaria de dividir com vocês como alinhar estratégias com os seus líderes. Como que você vai alinhar estratégias com os seus líderes? Ou seja, como fazer um planejamento estratégico. Bom, a primeira coisa que a gente não pode esquecer é que a gente está no negócio de marketing de relacionamento. Não é verdade? Então o que a gente precisa? A gente precisa se relacionar com a nossa equipe. A gente precisa entender quais que são as necessidades, os anseios, os medos, o que cada pessoa da nossa equipe está pensando. E quando a gente for conversar com as pessoas, com os nossos líderes, gente, eu estou falando líder em qualquer patamar que você tiver. Então quando eu for um diamante eu vou fazer isso? Não, independente se você acabou de entrar no seu negócio. Alinhe as expectativas. Mas eu não tenho ninguém ainda, Rogério. Então alinhe com você mesmo. Então a primeira coisa é isso, marketing de relacionamento. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa alinhar as expectativas. Entender o que a pessoa da minha equipe está buscando, o que ela quer com esse negócio, né? Quais que são os anseios, as necessidades, os sonhos dessas pessoas. Ao longo aqui, eu vou soltar algumas frases, algumas coisas que eu acho que são extremamente importantes. E a primeira é essa: não meça a sua expectativa, não meça a sua necessidade, os seus desejos pela necessidade e os desejos dos outros. Muita gente nesse negócio, ela faz assim: eu demorei 6 meses para bater o Silver. Aí ela vai conversar com alguém da equipe dela, a pessoa vira para ela e fala assim: fulano, eu quero chegar no Silver em 60 dias. Ela fala assim: não, isso é impossível, você não vai conseguir. Por que não? Você agora vai ensiná-la, vai estar junto com ela, para que ela não cometa os mesmos erros. Você já sabe mostrar para ela e encurtar esses caminhos. Então não meça a sua necessidade pelas necessidades ou expectativas dos outros. E nunca pense no o que eu quero que as pessoas façam para que você atinja o seu objetivo. Pense sempre na necessidade dos outros. Nunca pense assim: eu quero ser diamante, então o que eu preciso de cada um? Não é por aí, gente. Você vai fazer a sua expectativa baseada na expectativa das pessoas da sua equipe. Então, nesse negócio, o que eu vou compartilhar com vocês agora? O grau de liderança que eu acho um dos mais importantes dentro da doTERRA, que é o Silver. E o Silver não é por acaso, porque ele está sustentado num pilar muito importante, que são 3 elites. É a partir do elite que a pessoa começa a desabrochar para esse negócio, que ela começa a entender esse negócio. Então, um Silver precisa de 3 linhas elites e um diamante precisa de 4 Silvers. Então, se você entender todas as graduações da doTERRA, você vai ver que todas são baseadas em se formar elites ou em se formar Silvers. Então, pense sempre nisso. E o seu planejamento será sempre o objetivo das pessoas da sua equipe. Ok? Mais uma frase: pequenas conquistas geram grandes resultados. Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas, quando elas vêm para a doTERRA, conhecem esse estilo de vida, elas ficam muito apaixonadas. E aí que você às vezes pergunta para a pessoa: aonde você quer chegar daqui a tanto tempo? Ela vai virar e falar assim: eu quero chegar a isso, aquilo e tal. Não é que você vai limitar os sonhos dela, mas mostre para ela o que ela precisa para chegar em cada uma dessas graduações. Faça com que ela tenha uma expectativa alinhada com o grau de comprometimento que ela tem. Às vezes ela trabalha no tradicional, estuda à noite. Quantas horas por dia ela pode se dedicar para esse negócio? Então tome muito cuidado. Por isso que pequenas conquistas geram grandes resultados. A gente precisa fazer um planejamento de longo prazo com conquistas ao longo desse planejamento. Não pode ser conquistas muito demoradas, senão a pessoa, é normal do ser humano, é normal nosso da gente começar a perder o interesse. Outra coisa muito importante nesse início
é você ensinar para as pessoas da sua equipe, ensiná-las fazendo. Ou seja, seja exemplo. Lidere pelo exemplo, ensine pelo exemplo. Tem uma frase, né, que diz que o que eu faço fala tão alto que o que eu digo ninguém escuta. Então é muito importante você fazer. E quando você alinha as expectativas, quando você alinha as necessidades, essa pessoa vai poder contar dentro da própria doTERRA com vários treinamentos. E você vai ver que nos treinamentos iniciais da doTERRA, ela vai mostrar pra gente, ela vai mostrar para você e para essas pessoas crença. Ela vai falar muito de crença. E tem um treinamento específico da doTERRA que fala que crença mais ação é igual a resultado. Então eu tenho que me empoderar, tenho que ter crença, mas eu tenho que colocar tudo isso em ação. Então você já conversou com essa pessoa, entendeu quais são os sonhos e os objetivos dela, alinhou as expectativas, então você já sabe qual que é o porquê dela, qual que é o grau, qual que é a crença que ela tem e quais são as expectativas. Independente dela ser um novo consultor, um antigo ou uma pessoa que de repente não está conseguindo avançar. O que você vai ter que mudar é a linguagem, a forma de conversar com cada uma dessas pessoas. Um novo consultor, uma pessoa que já está há mais tempo e uma que de repente já não está há mais tempo e não está conseguindo avançar. Então, planeje e converse com as pessoas de acordo com o grau desse construtor. Por quê? Desse consultor, que é um construtor também, né? Porque no início, pensa você quando você começou nesse negócio. Eu falo que o consultor, quando ele começa na doTERRA, ele se sente invisível. Porque ele conversa com a gente, ele conversa com as pessoas da doTERRA, ele vê um vídeo, ele fala, nossa, doTERRA é o que eu esperava e tal. A hora que ele chega no ciclo de amizades dele, a hora que ele chega na família, que ele fala de óleos essenciais, ninguém nunca ouviu falar. E quando ele fala de doTERRA, aí é que com certeza as pessoas não ouviram falar mesmo. Então, nesse momento, as expectativas têm que estar muito alinhadas. Ele tem que saber que ele vai passar por esse momento, para que ele não se frustre. Outra coisa que é extremamente importante, principalmente na doTERRA, porque isso é o cerne da doTERRA. Ensine as pessoas a servir. Os principais líderes da doTERRA são as pessoas que mais servem. Então ensine as pessoas a servir. Como assim, Rogério? Você pode no começo ensinar as pessoas a servir através, por exemplo, de doações. Não sei como é que está seu poder financeiro, quanto você pode investir. E se você puder, é muito interessante você doar. Você sabe que tem uma tia que tem um problema X, uma prima, um irmão, sei lá, as pessoas que você ama, que você conhece. Ah, Rogério, mas eu ainda não posso doar. Eu preciso fazer desse negócio a minha renda. Ok, faça, sirva, ensinando, vendendo para ela esses produtos. Ensinando para ela como entrar, por exemplo, na sua loja virtual e fazer uma compra. Então, primeiro passo, servir. Por quê? Servir é igual a ajudar. Lembra-se sempre desse sentimento que a pessoa tem no começo. Medo do desconhecido, do terra novo para ele, principalmente para o ciclo de amizade dele. Ele tem medo do novo, é próprio nosso, é próprio do ser humano ter medo do novo. E tem uma coisa que é muito importante, que é aquela aceitação social. Eu escuto muita gente falando, pessoas que não conhecem, não, Rogério, mas você estudou, se formou, fez isso e hoje você trabalha com doTERRA? Então, tenha isso, aprenda a escutar isso. As pessoas no começo elas não entendem o tamanho que é esse negócio, que ele é muito maior do que qualquer cargo que você venha ocupar no mundo corporativo. Então, passe isso para as pessoas. Mostre para ela, porque ela vai ficar com aquele medo assim, será que eu consigo? Será que isso é para mim? Então, isso tudo faz parte do quê? Quando a pessoa está ali no começo. São as principais crenças que ela precisa ter para chegar numa graduação de elite. Sentimento de medo, medo do desconhecido, ela ainda não sabe se ela consegue, se o negócio é para mim. E como que você ajuda ela a romper essa barreira? Se empoderando, usando os produtos, sendo produto do produto, conhecendo doTERRA, usando os produtos
para que ela compartilhe os benefícios que ela teve e os olhos dela brilhem quando ela vai falar disso com outras pessoas. Depois ela vai passar por uma outra fase, onde ela começa a entender que ela precisa de investir um pouco mais de tempo e que ela precisa de se aprimorar, investir em estudos. Ela começa a ter mais resultados e aí o que ela faz? Aí ela começa a desabrochar para o negócio. Ela fala assim, agora eu já tenho resultado, já conheço dos produtos um pouco mais, já tenho resultados que aconteceram comigo, com as pessoas que eu amo, e aí ela já está atingindo ali uma graduação de Premier. E aí vem a tão sonhada e a tão buscada, e a que eu considero a principal, a graduação de Silver. Aí você já começa a ter um gerente de contas exclusivo, você começa a ter treinamentos exclusivos, tem treinamentos no Brasil, nos Estados Unidos, que são só para Silver e acima. Ano passado no Brasil também ia ser de Silver para cima, mas liberaram para todas as graduações. E o Silver ele já começa a ter um ganho financeiro que está bem acima de uma percentual gigante aí das pessoas que trabalham no tradicional. Então ela começa a ter ganhos também mais significativos. Aí ela pensa, agora meus problemas acabaram? Não, não acabaram. Os problemas agora começam a ser outros. Por quê? Você se tornou um líder, lembra? Você tem 3 linhas, no mínimo 3 linhas de elite. E aí você vai começar a liderar. E quando eu falo começa a liderar, você começa a conhecer pessoas. Você começa a conhecer qual que é o ponto fraco, qual que é o ponto forte de cada uma das pessoas da sua equipe, dos seus líderes ou das pessoas que estão mais na profundidade da sua equipe. E aí vem uma outra frase que eu gosto muito, muito, e que eu aprendi nesse negócio. Quando a gente entra, a gente começa a falar assim, nossa, eu queria um cara que falasse muito, tivesse uma dicção boa, que fosse desinibido na frente das câmeras. Eu queria um cara assim, eu queria um médico, porque a gente está falando de saúde, eu queria esse. E quando a gente se torna um Silver, a gente vai aprender uma lição que é extremamente importante no nosso negócio. Existem pessoas com capacidades, várias capacidades, e existem outras pessoas com compromisso. No começo a gente acha que nossos principais líderes vão ser os que têm mais capacidade. Não, não vão ser. O principal nesse negócio são as pessoas que têm compromisso. E você vai começar a ver, a destacar, a discernir nas suas 3 linhas, no seu time, cada uma dessas pessoas. Então, o que a gente já aprendeu até agora e que você precisa fazer com a sua liderança, com as pessoas da sua equipe? Primeiro, para ele atingir o elite, ele vai ter que ter crença nos produtos. Premier, ele vai entender que ele precisa investir mais tempo e mais estudos, ele precisa se qualificar. E o Silver ele vai começar a organizar o negócio dele. Aí o diamante, o Diamond, que é a tão sonhada graduação, lembra que eu falei? O Diamond são 4 Silvers, são 4 você, que acabou de se tornar um Silver. Faça isso, duplique isso e a coisa vai multiplicar. Você vai chegar aonde você quiser. E aí você vai começar a se perguntar e vai falar com as pessoas da sua equipe para se perguntarem também. O que você já aprendeu na EduTerra até esse momento? Porque uma coisa que a pessoa tem que entender, principalmente quando ela chegou no Silver, é que a EduTerra é extremamente simples. A EduTerra, ela é para qualquer um. Para qualquer pessoa, gente. Faça o seu melhor, da forma mais simples pessoas, ajudando outras pessoas a se empoderar. Essa é uma outra frase que você tem que guardar no seu coração também. Faça o seu melhor, mais simples possível, para que seja duplicável, ajudando pessoas a se empoderar. E você vai ter no começo um monte de dificuldades, um monte de limitações que você acha que tem. Só que essas dificuldades e essas limitações, elas vão te ajudar a escrever as suas histórias.
esse negócio é formado de histórias. Eu tenho minha história. Saí do mundo tradicional, do mundo corporativo, onde eu ocupava um cargo muito legal, abri mão de tudo, pedi demissão e comecei nesse negócio do zero. E todas as dificuldades, os percalços, os erros que eu cometi fazem parte da minha história. Todas as limitações que eu tinha e tenho até hoje fazem parte da minha história. Então, pensa sempre nisso. E para você que está chegando agora na doTERRA, você fala assim, tá, Rogério, você falou um monte de coisa aí que vai ser interessante, mas por enquanto eu estou sozinho. Se você está sozinho, aprenda a servir. Aprenda a servir. E quando você tiver mais uma pessoa, continue servindo e ensine ela a servir outras pessoas. Se você já tem uma pessoa, ajude a servir, ensine ela a servir e servir outras pessoas. E vão ter dias na sua vida que você vai acordar assim, muito desanimado. Mesmo a gente que já conseguiu evoluir um pouco nesse negócio, ainda falta muito caminho, né? Mas a gente vai chegar lá, eu tenho certeza. Se um já chegou, qualquer outra pessoa pode chegar e eu vou chegar. Tenho certeza que você pode chegar também. Mas naqueles dias difíceis, quando você pensar em assim, nossa, não aguento, muitas pessoas estão me falando não, você tem direito de desistir? Tem, o ser humano desiste de tudo. Tem gente que desiste do casamento na frente do pai. Mas o que você tem que pensar é o seguinte, quando você já tiver uma pessoa a mais com você, você perde o seu direito de desistir. Porque essa pessoa, ela dividiu com você os sonhos, os anseios, as necessidades. Ela dividiu isso tudo com você. Ela confia em você. Ela veio para a doTERRA porque você mostrou os benefícios para ela. E aí você passa a não ter mais o direito de desistir. Aí já vai ser você e mais uma outra pessoa que vão começar a influenciar e levar o estilo de vida da doTERRA para o mundo inteiro. Então é isso, fica a minha dica de como você fazer o seu planejamento estratégico de uma forma bem tranquila, bem didática. Fica a dica, se cuida!